Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 28 de novembro de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, Dr. João Marcelo de Oliveira, Dr. Tiago Santos da Silva, também em sessão Dr. Tabir Filho pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados que sustentaram oralmente ou acompanharam o julgamento. Informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizado no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito encarecidamente aos colegas advogados, juízes, brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. Seguindo aqui pela ordem das sustentações orais requeridas, auto de infração 4.146.716, Volkswagen do Brasil, relatoria do Dr. João Marcelo, terá sustentação oral pelo Dr. Gabriel, que encontra-se presente. Passo então a palavra ao Dr. João Marcelo para contextualizar a acusação. Eu vou já liberar no sistema para edição. Dr. João Marcelo, fica à vontade. Obrigado, Turito. Eu vou colocar lá o voto. Tá. Eu não consigo editar ainda. Aqui tem uma questão sistêmica curiosa. Dr. Tabir, o senhor consegue fazer alguma coisa aí no sistema do senhor? Porque, para mim, aqui no sistema, aparece aguardando confirmação do parecer de vista. E não é uma Estou vista vendo aqui. dentro desse biênio, né? Foi uma vista do biênio passado, eu creio que o voto anterior foi cancelado, né? Bom, Sim, cancelado. De qualquer forma, ele não é o voto vigente. Ele está como editado o parecer. Eu, eu não sei como isso vai aparecer, porque eu imagino que seja isso que esteja obstando aí a edição do voto. eu vou E, colocar como confirmar o parecer para ficar tá, condizente tá com o bom, que já tínhamos, né? E tá. provavelmente ele não vai ser nem fazer parte da. Provavelmente não. Ah, agora sim. Pronto, Agora eu agora acho consigo. que foi. Isso. Modificar, acredito. Então, aqui para mim apareceu, quer ver? Apareceu redigir. Aqui, muito Ó, curioso. Aqui, sim, ó aqui está como aparecendo apareceu. para mim como se fosse redigir preferência, né? Pode fazer por aqui? Eu imagino que sim, porque o sistema ele não reconheceu que o biênio acabou. Basicamente foi isso. Vamos ver. Porque é como Doutor se Heitor, o que eu a... sugiro Ah, Esse aqui é que outro. depois faça algum despacho no processo, né? Só para, uhum, se a gente der uma sim, olhada aqui, tem algum problema, a gente porque faz algum despacho no processo. sim, na verdade eu estou até imaginando quando a gente encerrar aqui e colocar em votação, muito provavelmente apareça inclusive o voto da doutora Isabel, que não é um voto em análise, que o doutor João Marcelo, como relator, está aparecendo aqui como se fosse voto de preferência. Isso é um problema sistêmico absurdo. Eu não sei nem se a gente pode continuar a votação se aparecer dessa forma ao final. Mas vamos seguir e qualquer coisa a gente tenta ajustar depois.
Bom, eu coloquei o voto, doutor Ítalo. Sim. Pode passar a leitura do relatório? Pode, fica à vontade. Então, trata-se de recurso de ofício, né? Parecer as folhas tais e de recurso ordinário, as folhas, interpostos em face da decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente o AIM, composto de 2 itens de falta de pagamento de imposto. Item 1, deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 880.619,04 nos meses de abril de 17 a dezembro, de 17 por emissão de notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo 1, referentes a operações tributadas como não tributadas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O contribuinte classificou incorretamente como bens do ativo imobilizado veículos automotores de sua fabricação e importação e operações de venda. Esses veículos automotores foram considerados pelo fisco como mercadorias nas vendas efetuadas pela autuada para contribuintes e para não contribuintes do imposto, e sujeitos, portanto, à incidência de ICMS nas operações próprias. A infringência foi o artigo 58, 87 e 127, incisos 5º, a linha A, e o artigo 127, inciso 5º, a linha B, artigo 215, parágrafo 3º, item 4º, e artigo 250-A, inciso 2 do RICMES, e a multa capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha C, da Lei 6.374, do ICMS. E deixou de pagar o imposto no valor de R$ 100.992,56 nos meses de abril a outubro de 17 e de dezembro de 17, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de fabricante portador por localização no Estado pela saída de veículos classificados na NBM, nas posições tais. Em operações de venda comerciante, o contribuinte considerou incorretamente como bens do ativo imobilizado veículos automotores de sua fabricação, importação e operações de venda. Esses veículos automotores foram considerados pelo fisco mercadorias nas suas vendas para contribuinte do imposto, sujeito, portanto, à incidência do ICMS-ST. E aí cobrou ICMS-ST com base no artigo 281, né? Infringência ao artigo 281, 282, 283, 301, inciso 1, artigo 127, inciso 5, a linha C, artigo 127, inciso 5, a linha D, artigo 275, artigo 250-A do RICMES. E a multa foi capitulada no 85, no artigo 85, inciso 1, a linha L, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. Em sua impugnação, a recorrente sustentou em apertada síntese, né, que os veículos objetos da autuação atendem ao conceito de bens do ativo imobilizado, estando fora do alcance de incidência do imposto estadual, nos termos previstos no artigo 7, inciso 14 do RICMES. Oportunamente, por ocasião da saída dos veículos, o contribuinte teria procedido com o estorno dos créditos remanescentes, que vinham sendo apropriados à razão de 1,48avos, uma vez que as respectivas operações não foram oferecidas à tributação do ICMS, sendo necessário considerar, inclusive, que, em virtude da reclassificação do bem, há um crédito remanescente em favor do contribuinte que deveria ser abatido. A decisão normativa CAT 2 de 2006, em situação análoga, prevê que o imposto não recolhido por erro de classificação contábil da mercadoria deve ser compensado com os créditos decorrentes das entradas tributadas. E nos termos do quanto consignado nas notas de saída, os veículos comercializados seriam usados, não havendo que se falar da aplicação da sistemática da ST, pois o artigo 301 do RICMES é expresso ao prever que somente as operações com veículos automotores novos estão sujeitas à regra da tributação presumida, sendo esse o entendimento da consulta tributária RCT número tal e do egrégio tribunal de impostos e taxas no termo do julgamento do recurso especial interpostos nos autos do AIM tal. Caso admitida a aplicação da subvenção tributária, por certo que a impugnante está enquadrada em modalidade de preço sugerido ao consumidor e não na margem de valor agregado, MVA estipulada pela fiscalização, e a sistemática de aplicação de juros de mora aos débitos estaduais em São Paulo é absolutamente ilegal por violar frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. O contribuinte apresentou a apólice de seguro-garantia, emitida nos termos previstos da portaria CAT 122 de 2013, para fins de cumprimento
no convencionado no regime especial número tal, de folhas 1232 a 1240. Assim, a impugnante requeriu o cancelamento do AIM. Os autos foram distribuídos para julgamento para DTJ de Bauru, que após tecer considerações sobre o conceito de bens do ativo circulante permanente, além de esclarecer que não há provas de que os veículos comercializados seriam usados e não veículos novos. Quanto ao mérito, a decisão de primeira instância asseverou que a autuada não teria trazido aos autos elementos para comprovar suas razões, julgando procedente a acusação fiscal. Não obstante o acima exposto, a decisão recorrida reconheceu a necessidade de limitação dos juros de mora no lançamento, nos termos da súmula TIT 10 de 17, e a representação fiscal apresentou parecer às folhas tais propugnando não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão. A recorrente apresentou recurso ordinário, oportunidade na qual reiterou os termos da impugnação e protestou ao final por sustentar oralmente suas razões. A seu turno, a representação fiscal apresentou parecer em contrarrazões, requerendo o não provimento do apelo. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Gabriel, bom dia. A palavra é sua por 15 minutos. Bom dia, senhor presidente. Agradeço a oportunidade, mas eu não vou sustentar, não vou apresentar as razões aqui. Vou só assistir ao julgamento mesmo. Tá bom. Doutor João Marcelo, então, doutor Gabriel, de qualquer forma, eu vou registrar aqui a presença do doutor, tá? E, doutor João Marcelo, pode seguir para o voto, então. Tudo bem. Então, voto. Trata-se de auto de infração relativa à acusação de falta de pagamento de ICMS em operações próprias e na sistemática da ST, em razão da hora recorrente ter classificado indevidamente os bens comercializados como sendo integrantes de seu ativo imobilizado. Da leitura do relatório circunstanciado anexo ao auto de infração, verifica-se que a fiscalização constatou a emissão de documentos fiscais relativos à venda de veículos como ativo imobilizado, CFOPs tais, sem destaque de ICMS, sendo certo que nos termos do demonstrativo de folhas 15 seguintes, os bens foram alienados em período inferior a 1 ano da sua classificação como ativo imobilizado. A recorrente inicialmente assevera que, quando realizou a venda dos bens consignados nas operações glosadas, promoveu o estorno dos créditos que vinham sendo apropriados à razão de 1,48 avos ao mês, de modo que referidos valores devem ser abatidos. Acerca desse ponto, equivoca-se a recorrente, uma vez que a legislação de regência determina claramente que o crédito é um direito do contribuinte, condicionado à sua regular escrituração, e desde que atendidas as demais exigências previstas na legislação, não cabendo à fiscalização promover qualquer tipo de compensação em razão do lançamento de ofício. Não obstante acima exposto, temos que a recorrente sustente seu apelo que não haveria obrigatoriedade de observação do prazo de 12 meses para considerar-se um bem como parte do ativo imobilizado, sustentando que o auto de infração careceria de fundamentação. Contudo, e conforme já esclarecido pela decisão recorrida e pela ilustre representação fiscal em seu parecer, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, através do pronunciamento técnico CPC 27, ativo imobilizado, estabeleceu o seguinte tratamento contábil para ativos imobilizados. Vou ler a parte grifada. Ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção, fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguéis a outros ou para fins administrativos e se espera utilizar por mais de um período. Além disso, são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-las por mais de um período. Da leitura do excerto do pronunciamento acima, resta claro que para que um bem seja considerado como um ativo imobilizado da entidade, o mesmo deve integrar referida conta contábil por pelo menos mais de um exercício que não ocorreu caso em tela. Ao encontro da definição constante no pronunciamento anteriormente mencionado, verifica-se que a decisão normativa CAT 2 de 2006, embora referindo-se a operações envolvendo empresas locadoras de veículos automotores, também fixa prazo idêntico para que um bem seja considerado como parte do ativo imobilizado na companhia. Se não, vejamos. Vou ler a parte grifada. Se a empresa que tem por atividade fim a locação de veículos decide destinar os bens que adquire à venda. Nesse caso, entendemos que o bem adquirido por destinar-se à realização deveria ser contabilizado ou no ativo circulante ou no ativo realizável
a longo prazo, dependendo do prazo esperado de realização, não deveria contabilizá-los no ativo permanente. Por outro lado, se decide destiná-los à locação e tem perspectiva de permanecer com o bem na entidade por mais de 12 meses, entendemos que deveria contabilizá-los no ativo permanente no subgrupo imobilizado. Por fim, temos que a matéria já foi enfrentada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o tema 1012 de repercussão geral, estatuou que é constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda realizada por locadora de veículos de automóvel com menos de 12 meses de aquisição da montadora, restando por indubitável a necessidade de observância do prazo mínimo para que o bem possa ser considerado como integrante do ativo imobilizado. Quanto à alegação de que, no caso em tela, se aplicaria o disposto no pronunciamento contábil 31, sem razão recorrente, uma vez que referido diploma versa sobre procedimentos para contabilização de ativos não circulantes mantidos para venda, e não dos requisitos para que o ativo seja contabilizado como imobilizado. Também não merece guarida o argumento da recorrente no sentido de que existiriam operações glosadas relativamente a veículos que teriam sido alienados após o transcurso do prazo de 12 meses da sua fabricação, urgindo ressaltar que o prazo de 1 ano para que o bem possa ser classificado como ativo imobilizado tem início na data da sua integração na contabilidade e não na data de fabricação do bem. O efeito resta claro que a autuada não cumpriu a legislação para que os bens comercializados pudessem ser classificados como ativo imobilizado, restando por isso correita a acusação de falta de pagamento de ICMS. Por via de consequência, mas tratando das operações de venda para outros contribuintes de ICMS, também não merece guarida os argumentos da recorrente no sentido de que os bens comercializados seriam veículos usados, não sujeitos, portanto, à regra da ST. Ora, verifica-se do fato que a autuada consignou no campo de dados adicionais a indicação de que os bens comercializados seriam veículos usados. Contudo, consoante já consignado pela UFR autuante, o ICMS dispõe claramente no artigo 11, parágrafo 2º do anexo 2, que são considerados usadas as mercadorias que já tiverem sido objeto de saída com destino ao usuário final, sendo certo ainda que referido conceito não se confunde com a situação prevista na resposta à consulta 17.536 de 2018, indicada pelo contribuinte, já que os veículos adquiridos pelas concessionárias para a realização de test drive, situação fática prevista na resposta à consulta, em nada se confunde com as operações dos autos, venda de veículos pela própria fabricante como usados, antes de cumpridas as exigências previstas em lei. Em outras palavras, no caso, como tratado na consulta tributária, a concessionária adquirente do veículo é tratada como consumidor desse produto. Enquanto no caso dos autos, ainda não houve nenhuma saída dos veículos, que são tratados juridicamente como mercadorias novas, não havendo como se aplicar a referida resposta à consulta ao presente caso. Por fim, temos que a recorrente se insurge ainda em relação à utilização do artigo 302, inciso 2 do RICMES, para fins de determinação da base de cálculo do ICMS-ST devido, argumentando que o correto seria a aplicação do inciso 1. Contudo, e consoante expressamente consignado às folhas 1229 dos autos, os veículos objeto dos autos tiveram de ser reclassificados pelo fisco em virtude da classificação inicial incorreta como ativo imobilizado por parte da autuada, sendo certo que a utilização do preço sugerido ao consumidor final, artigo 302.1 do RICMES, seria necessário dados de IPI e de outras informações como os acessórios do veículo, dos quais a fiscalização não dispunha, já que houve omissão desses dados. Se não, vejamos. Essa fiscalização esclarece que em tela foi aplicado o valor do IVA, previsto no inciso 2 do artigo 302 do RICMES, para operações com veículos automotores e acessórios, pois a autuada classificou incorretamente os veículos como bem do ativo e não deu a eles o tratamento de mercadorias. Ao agir dessa forma, a autuada omitiu diversas informações, como IPI e acessórios colocados no veículo, impossibilitando postura diversa da utilização do inciso 2 do artigo 302 do RICMES pela fiscalização. Ainda que se entenda pela aplicação do inciso 1 do artigo 302, em detrimento do inciso 2 do mesmo dispositivo, a autuada não demonstra qualquer prejuízo. A autuada não traz os valores que entende corretos a serem aplicados, previstos em tabelas de preços, incluindo os valores do frete, do IPI, dos acessórios colocados no veículo, para cada veículo constante na acusação. Dessa forma, é descabida qualquer alegação de que a fiscalização pretende penalizar a autuada por vias transversas ao
majorar indevidamente o critério quantitativo do imposto. Assim, o imperioso reconhece a procedência da acusação, defende ser mantidas as acusações fiscais. Quanto à alegação de que as multas aplicadas seriam irregulares em razão de suas bases de cálculo, desnecessário maiores considerações, pois elas estão fundadas em norma válida, vigente e eficaz, não cabendo ao fisco nem ao órgão de julgamento avaliar os critérios de proporcionalidade ou razoabilidade adotados pelo Poder Legislativo. Por fim, quanto ao recurso de ofício, desnecessárias maiores considerações sobre o mesmo, uma vez que a decisão recorrida considerou improcedente apenas os juros aplicados em desacordo com quanto decidido por esse egrégio tribunal, na súmula 10 de 2018, sendo importante ressaltar que a representação fiscal apresentou parecer propondo o indeferimento. Dispositivo ante o acima exposto, conheço dos recursos de ofício ordinário e no mérito, nego-lhes provimento, mantendo decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É com meu voto, submeto aos meus pares, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor João Marcelo. Obrigado pela leitura do voto, em debates. Doutor Tabira, alguma consideração? Presidente, estou cumprimentado, doutor João Marcelo, sem considerações. Obrigado. Doutor Samuel? Também, presidente, sem considerações. Doutor Tiago? Também, presidente, sem considerações. Agradeço. Eu vou fazer aqui a verificação do quórum, só para a gente verificar como aparece aqui para votação, para saber se a gente consegue continuar. Peço aí a gentileza de confirmarem o quórum. Ok. Tá. Aparece corretamente, que é como deveria mesmo, né? Só o voto do relator aqui. Então, acho que a gente pode seguir. Eu adianto também que estou votando com o Dr. João Marcelo, também não tenho nenhuma consideração adicional. Agradeço ao Oswaldo por apontar aí o que deveria ser feito aqui. Oswaldo, acho que solucionou aqui, porque não apareceu nenhum problema aqui na votação. Então, estou seguindo aqui. Todos votaram, encerro a votação. Sr. Gabriel, prevaleceu o voto do relator, que conheceu e negou provimento tanto ao recurso de ofício quanto ao recurso ordinário. Agradeço pela presença. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Cesse o julgamento. Auto de infração 5023-789, ABB Power Grid Brasil Limitada. Minha relatoria, caso do recurso misto. A Renata encontra-se presente para a realização da sustentação oral. Eu vou só contextualizar brevemente a acusação, já passo a palavra. Aqui temos acusações de crédito indevido, por escrituração de notas fiscais em operações de entrada de mercadoria que indicam um evento cancelamento pelo emitente e escrituradas na FD com crédito do imposto. A infração, né, de crédito indevido ICMS no campo 57 da GIA, em hipótese não prevista no regulamento. Os itens 3 e 4 são infrações relativas à falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período, sejam elas operações tributadas, item 3, e não tributadas, item 4. E o item 5 e 6, eles são de deixar de escriturar conhecimentos de transporte eletrônicos de entrada, de prestação do estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas essas operações, tanto em operações tributadas como não tributadas. A decisão de primeira instância, ela cancelou parcialmente o crédito tributário do item 4, ou melhor, reduziu, em razão de uma nota que ajustou o valor dela. E essa redução ela é objeto de recurso de ofício.
As demais infrações, elas foram mantidas em primeira instância e elas são objeto do recurso ordinário. Acho que é o suficiente para contextualizar. Dia, doutora Renata, a palavra é sua. Bom dia, obrigada, senhor presidente relator. Bom dia, senhores julgadores, representante fiscal. Como bem colocado pelo senhor relator, nós temos dois grandes tópicos em discussão aqui, um relativo à não escrituração de documentos fiscais e outro relativo à glosa de créditos. Eu gostaria de destacar algumas particularidades desses dois temas. Especificamente em relação ao cálculo que foi utilizado para a multa relativa à não escrituração de documentos fiscais, eu gostaria de enfatizar o acerto da decisão de piso em relação à redução da multa sobre uma nota fiscal que teve uma grafia incorreta. Então, trata-se, na verdade, de uma nota fiscal de retorno em remessa para reparo de um determinado equipamento, de uma bomba a vácuo hidráulica, em que a nota de retorno, ela tem a grafia de 190 milhões, sendo que a remessa era de 190 mil reais. Como bem sabido, trata-se de operação não sujeita ao ICMS, em razão do artigo 7º do regulamento, e, além disso, o erro foi evidente. Na manifestação fiscal existem conjecturas, e eu enfatizo que são meras conjecturas, relativas a dúvidas sobre ser o mesmo material que retornou, e também se realmente o valor que foi indicado na nota fiscal de origem, de remessa para reparo, de fato estava correto em 190 mil, e se afinal não era 190 milhões desde o começo. Digo que são conjecturas porque são dúvidas levantadas, desprovidas de qualquer evidência, versus o que foi apresentado pela hora recorrente, no sentido de mostrar que sim, era o mesmo material, e isso foi feito pelo cruzamento de todas as informações constantes em DANF, ou via chave eletrônica, portal de nota fiscal eletrônica, com descrição de nota, mesmo o código de produto. Então, a descrição é rigorosamente a mesma, as datas conferem, então, não há dúvidas sobre ser o mesmo produto. Sobre a hipótese de que a nota de origem que estaria errada, então a de remessa para reparo, que não seria em 190 mil, também não merece prosperar, e numa rápida análise, numa rápida pesquisa sobre o produto em questão, e como foi colocado no recurso, nota-se que, na verdade, a gente está falando de uma mercadoria que custa em torno de 100 mil reais hoje, né? Então, seria muito mais coerente com 190 mil do que com 190 milhões. Então, na medida que não houve nenhuma evidência, as conjecturas que foram apresentadas, parece acertada que se mantenha a decisão de piso. Um outro ponto que se gostaria de destacar é a nulidade em relação à parcela do cálculo da multa também relativa à não escrituração de documentos fiscais por infringência ao limite legal estabelecido no artigo 85A da 6374. Em alguns momentos na decisão de piso, o que se percebe é que houve uma justificativa para que os itens 3 a 6 do auto de infração fossem tratados de maneira independente e não de maneira conjunta para fins de cálculo do limite 85A, por serem operações distintas. A expressão utilizada foi operações distintas ou acusações distintas. A questão é que nenhuma dessas expressões se encontra, de fato, no texto legal. O texto legal, ele é expresso ao falar em infrações. Ele fala, o limite é apurado por infração. E dessa leitura, o que nós temos ao olhar os itens 3 a 6 é a mesma infração, que é não escrituração de documentos fiscais. Trata-se de ponto em controverso, sim, a recorrente admite que houve a não escrituração de documentos fiscais. Só que não é feito pela legislação nenhuma segregação entre nota fiscal eletrônica não escriturada ou conhecimento de transporte eletrônico não escriturado. O que vai ter depois é um desdobramento para fins de cálculo de multa, se havia ou não ICMS. Mas a infração é a mesma, e isso fica claro nos itens 3 a 6, em que você tem o enquadramento como infringência ao 214 do regulamento do ICMS, e mesmo a capitulação da multa é rigorosamente a mesma, 85.5A da 6374. Portanto, o racional da decisão de piso, que fala que são operações distintas, para justificar que se autorizasse um tratamento de limites segregados entre os itens 3 a 6, não se sustenta com o texto legal. Para além dessas questões, um último aspecto que eu gostaria de discutir, de apresentar em relação à não escrituração de documentos fiscais é a aplicabilidade do artigo 527-A do regulamento. O que se coloca no fundamento da decisão de piso são aspectos como livre convencimento, impunibilidade e punição pedagógica eficiente. E, como dito, de fato, não se deixa de admitir que faltou a escrituração. A questão
é se falar, e também não se pede a impunibilidade. O 527 é um dispositivo vigente, aplicável, que demonstra a intenção do legislador de que o aplicador da norma levasse em consideração, sim, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, que se levasse em consideração o que houve de erro, e aqui estamos falando de erro, porque não houve nenhuma tentativa dolosa para fins de fraude ou qualquer outra conduta punível com maior rigor, né? Então, o legislador gostaria que se tivesse uma análise razoável entre um erro e as consequências desse erro, as consequências reais desse erro. E, nesse caso, não se trata de nenhuma escrituração que tenha levado à falta de recolhimento de tributo, porque 100% dos documentos fiscais não escriturados se referem a operações de entrada. Portanto, se houve algum prejuízo, foi exclusivamente para a companhia que deixou de apropriar crédito de CMS nessas entradas. Não impactou de forma alguma o erário. E também não impediu a fiscalização, porque hoje estamos num contexto de documentos fiscais eletrônicos, então tem ampla publicidade, transparência e controle em tempo real. Então, quando se fala em impunibilidade na decisão de piso, não prospera, porque em nenhum momento a recorrente fala que não entende que tem que ter multa alguma. Agora, 26 milhões de reais sobre documentos escriturados, que não representam aproximadamente 6% dos documentos de entrada no período fiscalizado, não parece atender à intenção do legislador com razoabilidade e proporcionalidade. Da mesma forma, a punição pedagógica eficiente também parece absolutamente desproporcional o valor que está sendo exigido. Para além disso, identificou-se e se colocou no recurso situações rigorosamente idênticas de contribuintes em situação análoga, para os quais foi aplicado o 527A pelo TIRT. Então, esse tribunal, em oportunidades recentes, a gente está falando de decisões de 2022, 2021, 2017, em que foi acolhido o 527A, não para afastar completamente a punibilidade, mas para sua redução, em situações que envolvem multinacionais de grande porte, como é o caso da BB, e multinacionais que também tinham autos de infração, que estavam suspensos, em defesa, nas mais diversas situações, também como na situação da ABB, e que foi levantado pela decisão de piso para afastar a não aplicabilidade. Então, ainda que se entenda que não cabe o 527A e que há a hipótese de livre inconvencimento, o que se espera em termos de segurança jurídica e isonomia, considerando decisões recentes em situações análogas, é que se justifique por que, nesse caso, não se aplicaria. Porque simplesmente dizer é de livre convencimento e não vou aplicar com a devida vênia e acatamento, isso traz um cenário de insegurança jurídica muito grande, porque o que os contribuintes veem é uma empresa em situação análoga, podendo se beneficiar de um dispositivo plenamente vigente, e ela não sem uma fundamentação adequada, o que infringe frontalmente o princípio da motivação dos atos administrativos. Em relação ao segundo grande pilar da atuação, que é em relação à glosa de créditos, temos a questão das notas fiscais canceladas. E aqui a gente tem um questionamento sobre a própria possibilidade do crédito em virtude do cancelamento da nota, e a gente aponta muito a súmula 509 do STJ, que já trouxe no cenário de notas fiscais inidôneas, que é a situação que a gente tem aqui como um paradigma para essa situação das notas canceladas, que o que importa é realmente a comprovação da operação comercial, da circulação jurídica da mercadoria. Porque, afinal, é esse ônus em que você tem a efetivação da operação comercial que legitima o adquirente a apropriar o seu crédito. E a recorrente pôde, em todas as oportunidades, evidenciar que sim, a operação comercial ocorreu. E ela demonstrou isso por meio dos comprovantes financeiros, que houve o pagamento, bem como das telas que registram a entrada em estoque desses produtos. Portanto, a circulação jurídica da mercadoria foi comprovada, porque houve o pagamento para o fornecedor, houve o ingresso físico da mercadoria em estoque, então a circulação jurídica foi perfeita e acabada e comprovada. Como mencionado, quando tem uma nota fiscal cancelada e o fornecedor não informa isso ao adquirente, é impossível que o adquirente tenha essa visibilidade. Não é algo que apareça sistemicamente de maneira automática pelo sistema da nota fiscal eletrônica. O portal não traz essa informação de maneira automática. É impensável acreditar que qualquer contribuinte vai revisar a todo momento todas as suas notas fiscais de entrada para ver se em alguma delas houve um cancelamento. Isso não existe. É um rigor que não se pode exigir de qualquer contribuinte em qualquer volume de operação, sobretudo nos volumes que a gente está falando da recorrente. Portanto, acertadamente, o STJ não coloca esse ônus
no contribuinte quando traz a súmula 509. Na verdade, o que demonstra é simplesmente que a operação ocorreu e isso foi devidamente demonstrado, portanto, o crédito é legítimo, pois o adquirente suportou o ônus do ICMS. Por fim, em relação aos créditos que foram glosados, em relação aos registros em GIA. Tanto é verdade que o aspecto referente à punição pedagógica eficiente, que você falou que 527A não se aplica ao presente caso, que a gente está falando de um contribuinte altamente diligente, que investe de maneira relevante em compliance fiscal, inclusive por questões sistêmicas, com forte investimento em automatização de processos, justamente para que se evite falhas humanas em escriturações de crédito ou estornos, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Nas duas situações em que houve o retorno do crédito em GIA, a situação que foi apresentada era de análise de inventário, que é feita periodicamente, e uma suposta análise de inventário que constatou, num primeiro momento, falta de itens em estoque. No momento que a empresa identifica essa falta de estoque, ela automaticamente realiza a glosa dos créditos do ICMS. Então, para que de maneira diligente ela não mantivesse em sua escrita fiscal créditos que não lhe fossem pertinentes, ela realiza essa glosa. Procedimento antes feito de maneira manual e que foi realmente automatizado para que não se tivesse uma potencial falha humana. Ocorre que mesmo com a sistematização, ocorreram erros sistêmicos e quando isso foi identificado, teve que dar o tratamento fiscal correspondente. E quais foram essas situações? Em uma delas, o próprio sistema realizou uma transação junto ao SEP, que é o RP eleito pela companhia, de baixa de determinados produtos do inventário. Só que essa baixa nunca aconteceu. Não foi nenhum funcionário, nenhum profissional da companhia que realizou essa baixa de maneira inadvertida. Foi uma falha sistêmica que cada vez mais vamos ter que sim lidar com esse tipo de situação, com a robotização de sistemas. Ela é bem-vinda, ela melhora muito o compliance, mas sim, ainda há ajustes a serem aperfeiçoados nessas ferramentas. E foi o que aconteceu aqui. E o que se tentou demonstrar por meio de telas do sistema. E no outro caso, na verdade, entendeu-se que não havia mais um robô industrial, mas a verdade é que esse robô estava simplesmente desmontado. Então, a baixa dele de inventário, ela era indevida. Portanto, o estorno desse crédito também foi indevido, porque as peças continuavam todas lá, só que de maneira desmontada, não o robô integralmente montado. E isso reforça a necessidade de diligência. E não é para produzir novas provas, mas é conseguir viabilizá-las, porque tudo isso que eu estou dizendo, os senhores puderam constatar no recurso, foi apresentado por meio de prints de telas do SAP. E é muito complexo, como acredito que os senhores possam ter constatado, fazer essa rastreabilidade entre todas as transações que possuem um gatilho a cada evento do SAP, desde a constatação de uma baixa inadvertida de um inventário até o estorno desse crédito. Então, são várias telas entre várias transações, envolvendo mais de um produto. Se fosse um produto, já seria bastante difícil. Com a quantidade de produtos envolvidas, sem uma análise sistêmica, torna quase impossível e obsta a defesa. E vale ressaltar que, desde a fiscalização, a recorrente tem insistido com a autoridade aduaneira para que diligenciasse presencialmente a companhia, para que pudesse identificar todos esses fatos, que a melhor forma de demonstrar telas sistêmicas realmente é abrindo e franqueando pleno acesso. Mas em nenhum momento isso foi aceito, em nenhum momento isso foi acolhido na fiscalização, sem nenhum esclarecimento do motivo. Portanto, reitera-se pela necessidade de conversão em diligência do feito, para que se possa realmente aferir todas essas questões sistêmicas que foram tentadas demonstrar para os senhores por meio de prints de telas, para mostrar que o crédito não era indevido. Foi uma falha sistêmica que reportou uma baixa de estoque que nunca aconteceu e que impactou no estorno de crédito que nunca deveria ter acontecido. Portanto, a retomada desse crédito para a escrita fiscal é uma simples correção de um erro, porque o crédito é legítimo, em momento algum ele foi questionado, a origem dele é válida, mas por um ajuste sistêmico, numa tentativa de melhorar cada vez o seu compliance mais, houve essa falha. É isso, senhores, muito obrigada. Obrigado, doutora Renata. Agradeço pela sustentação oral. Vou ao voto. O voto já está registrado no sistema. E digo mais uma vez que há um recurso de ofício, esse que o julgador de piso, em decisão fundamentada, cancelou parcialmente o crédito tributário do item 4, basicamente explicando toda a questão da precificação lá da nota, né, de 190 mil para 190 milhões, e diz a decisão que
Tem razão a defendente, né, as folhas tal. Ficou demonstrado que a nota de saída número tal, emitida pela autuada, tem como natureza remessa de mercadoria de bem para conserto ou reparo no valor de 190 mil, operação essa que não incide imposto. No momento da devolução da respectiva mercadoria foi grafado o valor incorreto de 190 milhões, conforme dados que podem ser observados na fotocópia da nota fiscal de devolução juntada às folhas tal. Tratando de acusação fiscal de falta de escrituração, a situação mais plausível nesse caso é a redução da multa aplicada no item 4.4, de tal valor para tal valor. Em síntese, digo eu, decidiu a DTJ que para a nota fiscal 154, não escriturada, o valor da operação era de 190 mil e não 190 milhões, de modo que a base de cálculo para a aplicação da penalidade deve espelhar a realidade fática, razão pela qual reduziu-se a multa. E aqui, embora eu diga, né, reduziu-se a multa e o julgador ACO também fale dessa forma, que se ajustou foi a base de cálculo para a aplicação da penalidade, tá? Não é uma redução da multa pelo 527A ou qualquer outra motivação para a redução da multa em si. O que se ajustou foi a base de cálculo para a aplicação da penalidade. Então, basicamente, defende a decisão ACO que a base de cálculo precisa espelhar a realidade, e 190 milhões não é realidade. Em parecer de recurso de ofício, a representação fiscal discorda da decisão, dispondo que, quanto à comparação feita pelo contribuinte entre as notas tais, objetivando a modificação da base de cálculo do item 4, verifica-se que nos documentos apresentados pelo autuado não consta a descrição da mercadoria na nota fiscal 154 e 162.911, não sendo possível verificar se os documentos tratam do mesmo produto. Cabe observar que não foi comprovado que a nota fiscal 162.911 estaria preenchida corretamente, não foi comprovado também que os dados da nota 154 não estariam corretos. Digo sem razão a representação fiscal. Conforme defendia a recorrida, a mercadoria objeto da nota fiscal 162.911 foi remetida para conserto ou reparo. Conforme folhas 4, 907, a mercadoria trata de uma bomba de vácuo ou bomba hidráulica. Conforme print trazido pela recorrida em contrarrazões, a bomba da mesma marca e modelo custa em torno de 190 mil reais, muito mais próximo do valor contido na nota 162.911 do que aquela contida na nota 154 de retorno de mercadoria para conserto no valor de 190 milhões. A nota fiscal 154 trata explicitamente de retorno da mercadoria remetida pela nota fiscal 162.911, dado constante informações adicionais, que, por sua vez, especifica corretamente a mercadoria remetida para conserto. Ainda que assim não fosse, é mais do que evidente que a mercadoria não poderia custar 190 milhões. Ao afirmar a representação fiscal que a divergência de dados entre as duas notas não é suficiente para concluir que a nota fiscal 154 está errada, respeitosamente fere o bom senso ao sugestionar que o valor da nota fiscal de número 154 de 190 milhões poderia estar correto. É mais do que evidente que não. Ao defender a representação fiscal, que o artigo 85.5a prevê a exigência da penalidade com base no valor constante no documento fiscal, termina por ofender o princípio da moralidade. Isso, pois, saber que o valor constante da nota fiscal 154 está claramente incorreto, com erro de digitação crasso, e mesmo assim exigir a penalidade com base no valor absurdo de 190 milhões, romperia com o princípio ético basilar, qual seja, exigir para si, Estado, somente aquilo que lhe pertence, sem enriquecimento sem causa. Ou seja, pensa-se, né, que a manutenção dessa exigência fiscal resistiria à intervenção do Poder Judiciário com sucumbência que lhe é própria. Defende a representação fiscal que a alegação do contribuinte que haveria erro na nota fiscal não deve ser aceita, pois o autuado não comprovou ter feito denúncia espontânea. Digo eu que, uma vez mais, sem razão a representação fiscal, passo que a redução promovida pela DTJ prescinde de denúncia espontânea para regularizar o valor do documento fiscal não escriturado, visto que o julgador corretamente ateve-se ao controle de qualidade do lançamento de ofício. Andando bem a decisão recorrida, afirmar-se que, no sentido de que, tratando de acusação fiscal de falta de escrituração, a situação mais plausível é a redução da multa.
Assim, existindo qualquer elemento fático ou jurídico que me conduza a entendimento outro, entendo que há de se manter a adesão à cópia aos seus próprios fundamentos. Então, estou conhecendo e desprovendo o recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário, preliminarmente defende a recorrente a nulidade da parcela da multa. Eis que o valor da multa total quanto aos itens 3 a 6 teria excedido o limite de 20 milhões, nos termos do artigo 85-A, defendendo, em síntese, que os itens 3 a 6 se referem à mesma infração e, portanto, deveriam ser considerados englobadamente para fins da limitação da penalidade de 1% da soma das saídas no período de 1 ano. Digo sem razão a recorrente, dispõe o artigo 85-A, no seu parágrafo 3º, que o limite previsto no caput desse artigo será observado em relação a cada infração cometida, sendo que as infrações dos itens 3 a 6, embora refiram-se a um mesmo tipo infracional, que é a falta de escrituração, são infrações distintas entre si, ou por se referirem ora a operações tributadas e ora a operações não tributadas, ou por se referirem a notas fiscais, ora a notas fiscais, ora a conhecimentos de transporte, devendo ser narradas autonomamente, ainda que insertas em uma mesma infringência, uma mesma penalidade. Assim, a interpretação que afiro é que se tratam de infrações distintas e, portanto, autônomo também a aplicação do artigo 85-A. Correta, pois, a representação fiscal, ao defender que é evidente que cada uma das infrações são diferentes entre si, levando à aplicação do parágrafo 3º do artigo 85-A, ainda que se enquadre no mesmo dispositivo legal, relativo à escrituração de documentos fiscais, conforme apontado no demonstrativo folha estável, cada item se refere a um tipo de documento fiscal, configurando, portanto, infrações distintas. Sendo, pois, infrações autônomas entre si, o limite previsto no artigo 85-A aplica-se a cada uma, individualmente considerada, não havendo cumprimento do dispositivo citado, afasta o tal preliminar. Ainda preliminar defende a nulidade do item 2 por precariedade de motivação, frisando que tal circunstância prejudica um contraditório e ampla defesa. Digo sem razão, destacando-se que o lançamento do ofício está bem posto, suficientemente motivado, tudo em obediência ao artigo 142 do CTN, inclusive principalmente seus aspectos normativos e quantitativos, não se identificando ofensa a princípio de natureza constitucional tributária. O relato infracional de folha 1 descreve, no entendimento da autoridade fiscal, as razões da glosa do crédito, frisando que a singeleza, a objetividade de suas descrições acusatórias não configuram, no caso em apreço, viés de motivação. No caso em apreço, descreve o fisco que o crédito indevido CMS no montante tal decorre do lançamento no campo 57 da GIA nas referências março de 2009 a agosto de 2019, março de 2019 a agosto de 2019, em valores indicados no demonstrativo 2, em hipótese não prevista no regulamento, frisando que o contribuinte foi regularmente notificado a comprovar os valores creditados e apresentou resposta com justificativa sem apresentação de documentação probatória e previsão legal para a reversão do estorno de crédito. A referida notificação encontra-se aos folhas 4402, pena recorrente sede de fiscalização, justificado, sem comprovação documental, que os valores creditados referem-se à reversão de parte dos débitos lançados indevidamente como estorno de crédito devido a uma falha sistêmica. Conforme bem relatado pelo fisco, tal circunstância, crédito a título de reversão do estorno de crédito, não encontra eco na legislação de regência e, mais importante, tal justificativa deu-se desamparada de comprovação documental que lhe desse suporte. Ainda não procede o play de nulidade por não compreender o teor acusatório. A resposta fornecida pela recorrente sede de fiscalização foi suficiente para ancorar a acusação fiscal do item 2, ao passo que a autoridade fiscal, naquele instante, já identificou suficientemente o ilícito tributário, não havendo se falar em prosseguir com solicitações ou questionamentos complementares. A exigência fiscal é cristalina, de modo que se afasta o play de nulidade por via de motivação ou cerceamento de defesa. Ainda em preliminar, defende a nulidade das exigências relativas aos livros fiscais de entrada, tendo visto que o UFR não observou o princípio da eficiência administrativa e da razoabilidade, dispondo que quanto ao artigo 142, compete à fiscalização propor a penalidade cabível, quis o legislador demonstrar que não basta haver um erro para que se aplique a penalidade, deve-se levar em conta a extensão do erro e seu efetivo dano. Em outras palavras, sugere recorrente que o UFR detenha a competência ou discricionariedade para impor uma penalidade de seu próprio critério. E por isso, sem razão a recorrente, dizendo eu que propor a penalidade cabível não significa que o UFR possa sugerir a seu bel prazer uma penalidade qualquer. A atividade é rigorosamente balizada pela lei, sendo certo que a aplicação da penalidade obedece aos princípios da tipicidade e da legalidade, de modo que, identificado com o medimento fracional,
Compete à autoridade fiscal, sem qualquer discricionariedade, aplicar a penalidade que melhor descreve a conduta antijurídica narrada nos exatos percentuais previstos pela legislação vigente. Afasta-se por completo a afirmação da recorrente que a elasticidade da redação proposta demonstra o interesse do legislador para que ao menos a autoridade pondere e gradue as sanções. Digo eu que o FRE não detém competência para graduar a penalidade, devendo restringir-se a aplicar aquilo que a lei determina. De mesmo modo, à exceção do previsto no 527A, a autoridade julgadora também não detém competência ou judicância para ponderar ou graduar as sanções. No mérito, defende a recorrente a legitimidade dos créditos do item 1, decorrente da escrituração dos notas fiscais eletrônicos em operações de entrada de mercadoria no estabelecimento, frisando que os documentos fiscais elencados indicam o evento cancelamento pelo emitente e foram escriturados na FD com crédito do ICMS. Nós que o contribuinte foi regularmente notificado a comprovar o estorno dos créditos correspondentes e apresentou resposta sem comprovação dos estornos dos créditos correspondentes. Suas razões recursais defende a recorrente que o que autoriza a apropriação do crédito é a existência de uma circulação jurídica da mercadoria que, uma vez reconhecida a entrada, tanto contabilmente quanto na liquidação financeira, não é possível ter ciência do posterior cancelamento pelo remetente. Não se revela plausível que o cancelamento de uma operação comercial esteja fora do alcance do adquirente, tanto que a própria recorrente admite que buscou avaliar o detalhe do contexto das notas fiscais canceladas e identificou que, em relação a algumas notas fiscais, foram emitidas novas notas fiscais em idênticos valores por vezes dentro do mesmo período de apuração. São essas novas notas fiscais, portanto, que instrumentalizariam legitimamente o crédito do imposto, sendo certo que qualquer que seja o relato fático, uma nota fiscal cancelada não autoriza o creditamento do imposto lá destacado. Embora alegue e demonstre as folhas 4857 que as notas fiscais emitidas em substituições às notas fiscais canceladas, objeto da glosa, não foram escrituradas, inclusive foram objeto de infração relativa à falta de escrituração, fato é que tal creditamento ainda poderia ter ocorrido extemporaneamente, levando à duplicidade de creditamento. No entanto, reafirmo que, independente de tal hipótese, o creditamento a destempo do crédito destacado nas notas fiscais substitutiva à nota fiscal anteriormente cancelada, fato é que uma nota fiscal cancelada não pode instrumentalizar o aproveitamento do crédito, não se revelando documento hábil a tanto. A circulação da mercadoria com entrada no estabelecimento do adquirente é, por óbvio, requisito necessário para o aproveitamento do crédito, mas não é, per si, condição única e suficiente a legitimar o crédito, que deverá estar destacado no documento fiscal hábil, o que não é o caso. Esse que uma nota fiscal cancelada não é documento fiscal hábil. Cita recorrente a súmula 509, que por não ter relação com a questão dos autos, não será aqui apreciado. Não se trata de documento fiscal declarado inidôneo pelo fisco, mas de operação comercial cancelada pelo emitente, não se revelando adequado manejo da tese do adquirente de boa-fé. Ainda que assim não fosse, conforme bem detalhado pela representação fiscal, não houve a apresentação de documentos aptos a comprovar a existência de tratativas negociais, transporte, enfim, elementos que enunciassem a boa-fé, se fosse essa tese apreciada. Em suma, eu estou mantendo o item 1. Quanto ao item 2, defende a recorrente a legitimidade dos créditos escriturados, como outros créditos, reiterando o fisco que, insatisfeito com as respostas, não formulou questionamentos complementares, ao invés de utilizar a etapa da fiscalização em sua inteireza, pleiteando a conversão de julgamento em diligência. Rememore-se que a acusação revela-se a crédito indevido, né, e justificado pela recorrente como reversão de parte do débito lançado indevidamente como estorno de crédito devido a uma falha sistêmica. No ponto, conforme bem relatado pelo fisco, tal circunstância é um crédito a título de reversão de estorno de crédito lançado em meses anteriores, não encontra eco na legislação de regência. De start, a resposta fornecida pela recorrente foi suficiente para ancorar a acusação, ao passo que a autoridade fiscal, naquele instante, já identificou o ilícito tributário, não se justificando o pleito de conversão em julgamento, não havendo por esse julgador necessidade de esclarecimento de fato o saneamento do feito. Explica a recorrente que promove estorno de crédito para refletir fiscalmente os efeitos da perda e deterioração de seu estoque, mas que, por uma falha pontual do seu sistema ERP, foram feitos estornos maiores do que devido. Nada obstante as explicações da recorrente, no sentido de que a prévia baixa ou ajuste do estoque, que culminou no estorno, deu-se por uma errônea movimentação sistemática automática, não há como se acolher a tese, eis que ainda que razoável, tal circunstância factual não é dotada de elementos probatórios que lhe deem lastro, por exemplo, um laudo técnico contábil,
mormente porque admite a recorrente que a metodologia do setor não é nota-nota, pois não é possível rastrear e individualizar os dados do exato documento que enseja a hipótese de cancelamento do crédito. Ou seja, se a recorrente admite que o procedimento automatizado de baixa de estoque com reflexo do estorno do crédito não é dotado de rastreabilidade nota-nota, como legitimar aquilo que após ser tornado foi novamente creditado? Ainda, note que a planilha florestal, isoladamente, nada comprova, prevalecendo a conclusão do julgador de piso, dispondo que, abre aspas, a listagem do controle de custo apresentado à florestal não apresenta qualquer correlação, conciliação, base de cálculo ou vinculação com os lançamentos efetuados no campo dos outros créditos, a título de reversão de parte do débito, cujos valores creditados de forma devida estão detalhados no demonstrativo 2, trabalho esse que, obviamente, não pode ser realizado por julgador, porquanto não são contadores, funcionários da empresa. A 2. Por mais razoáveis e convincentes que fossem as explicações da recorrente, tal circunstância não encontra eco na legislação de regência, o que por si só deslegitima o crédito tomado, inclusive quanto ao mês de agosto de 2019, onde a recorrente aparentemente identifica os bens ou mercadorias que teriam sido indevidamente estornados, no caso robôs industriais, eis que, repita-se, os argumentos e elementos probantes são meramente indiciários, ainda que fossem confirmáveis ou confirmados, tais fatos não rompem com a inescapável conclusão de que o procedimento fiscal adotado pela recorrente, que foi creditar-se de algo que antecedente foi por si estornado, não encontra respaldo legal. Nesse sentido, correta adesão ocorre. Mantido, portanto, o item 2. Quanto aos itens 3, 4, 5 e 6, há fundamentos quanto ao 527A. Aqui eu digo que o julgador poderá reduzir a penalidade, ou seja, sem natureza imperativa, ficando condicionada à discricionalidade do julgador, que reforça levará em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais, revelando-se a empresa de grande porte econômico, com muitas autuações fiscais, folhas tais, particularmente para o caso em concreto, entendo que a multa do item 2 revela-se em montante adequado, atendendo com rigor o caráter punitivo e pedagógico da multa. Aliás, vou ajustar aqui, tem um erro na citação do item, tá? Ademais, vê-se que no caso em concreto, a conduta narrada relativa à falta de escrituração de documentos fiscais denota descumprimento de obrigação fiscal acessória das mais ordinárias, que é a própria escrituração, deixando de escriturar operações de entrada que somaram, quando da lavratura do auto de infração, centenas de milhões de reais em 2 anos, com falta de escrituração de proporções milionárias em todos os 24 meses. Não sendo 6% dos documentos fiscais não escriturados um baixíssimo índice, como alega a recorrente. Muito pelo contrário, não escriturar por 2 anos ininterruptos 6% dos seus documentos fiscais de entradas revela-se, ao meu sentir, um percentual significativo. O comportamento da recorrente, então, não justificaria a complacência desse órgão colegiado. Indefiro, portanto, o pedido de redução. Quanto à confiscatoriedade das penalidades, cito o artigo 28 da 3457, não há súmula 10, os períodos são posteriores a novembro de 2017, então estou conhecendo ambos os recursos e negando provimento a ambos. Vou só corrigir aqui um erro de escrito e coloco questão em debates. Dr. Tabir, alguma consideração? Obrigado, senhor presidente. Com relação ao nosso recurso de ofício, realmente o senhor enfrentou as nossas alegações, creio que não há mais nada nesse momento. Obrigado. Agradeço. Dr. Samuel? Sem considerações, presidente. Agradeço. Dr. João Marcelo? Sem considerações, senhor presidente. Parabenizo pelo voto. Obrigado. Dr. Tiago? Sem considerações, senhor presidente. Agradeço. Já editei aqui para corrigir. Então, até os debates, faça a verificação do quórum. Votação iniciada.
Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria, que conhece de ambos os recursos e a eles nega provimento. Foi assim que votado. Agradeço a doutora Renata pela presença. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Bom dia, senhores. Bom dia. Excesso de julgamento. Passo aqui ao auto de infração 5023-657, suprir indústria de metais, minha relatoria, doutora Mariana encontra-se presente, para sustentação oral. Bom dia, doutora Mariana. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Tudo Bom bem? dia, tudo jóia. Doutora, eu estou registrando aqui a presença da doutora, mas eu gostaria de sugerir que eu lesse o voto a um pedido de anulação de decisão a qual eu estou acolhendo. E se prevalecer aqui, não haveria motivo para sustentação oral, porque não seria bem aproveitado. Então, eu queria só sugerir que eu lesse o voto e, caso haver necessidade, a doutora promover alguma consideração adicional depois. Pode ser? Maravilha. Uhum. Deixa eu só registrar aqui. Aqui, o voto já está registrado, está aqui uma preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência da apreciação de pontos fundamentais da defesa, dispondo que há argumentos com relação à aplicação do 267-2644 nas operações realizadas, e em nenhum momento a decisão explorou o assunto ou sequer apresentou argumentos que pudessem afastar. Diz ainda que a decisão de primeira instância é omissa, uma vez que o julgador não se manifestou sobre ponto juridicamente relevante que foi trazido no processo. No ponto, indo às folhas 575, 577, vez que a recorrente, quanto ao item 1, defendeu em capítulo defensivo autônomo, então assim de forma bem visual, a aplicabilidade do artigo 2644 do regulamento, prevendo tal dispositivo que estão excluídos do regime de substituição tributária as operações com mercadorias destinadas a estabelecimento fabricante da mesma mercadoria remetida ou ainda de outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição tributária. Sem delongas, estou dizendo com razão a recorrente, a decisão recorrida, as folhas 721, o parágrafo 2º, que tem um erro aqui que eu vou corrigir, reproduz o argumento manejado pela recorrente. Entretanto, quando da fundamentação, quando do julgamento efetivo, as folhas 737 e 739, nada é mencionado quanto a tal argumento. Creio não competir essa Câmara Julgadora, nesse instante processual, analisar a pertinência jurídica de tal alegação ou a existência de prova nesse sentido. É essencial que antes se pronuncie o julgador ACOA. O silêncio, em caso, obriga-me a acolher a pretensão preliminar da recorrente, né? E aqui eu pontuo que a representação fiscal, em consonância com essa matéria de nulidade, ela dispôs que, se refere à questão trazida pela recorrente, assiste razão à autuada, no sentido de que não foi enfrentado pelo julgador e que implica em omissão da decisão. Nesse caso, a apreciação inaugural em sede de recurso ordinário representaria a supressão de instância. Porém, não é causa de nulidade, mas de retorno dos autos para complemento de julgado. E, ainda que defenda a representação fiscal, digo eu, que a omissão do julgamento implicaria em retorno da instância de piso para complemento de julgado, eu entendo, muito mais por pragmatismo processual do que qualquer coisa, por anular a decisão em totum, para que nova seja proferida, se apresentando todos os argumentos manejados na impugnação. Então, só aqui há essa divergência com relação à representação fiscal, que até concordo que realmente o julgador não se pronunciou sobre esse ponto que precisaria. Mas eu entendo que é melhor, até por uma questão de organização do processo, por anular e não por retornar para complemento de julgado, porque o nó seria maior. Então, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade para que a decisão rejulgue esse processo, apreciando todos os argumentos. Foi assim que eu votei. Em debates, Dr. Tabira, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Dr. Samuel? Sem consideração, presidente. Dr. João Marcelo? Sem considerações, presidente. Dr. Tiago? Sem considerações, presidente.
Então, feitas as considerações, eu encerro esses debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerra a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que anula a decisão anterior para que nova decisão seja proferida. Foi assim que votado. Doutora Mariane, agradeço pela presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Encerro esse julgamento. Sigamos aqui com o auto de infração 5024-044, Fuga Couros, relator é o Dr. Samuel. Dr. Walter encontra-se presente para acompanhar, não haverá sustentação oral. Então, eu permito passar a palavra diretamente ao Dr. Samuel para a leitura do voto. Estou aqui liberando aqui no sistema, Dr. Samuel, para que possa ser lançado. Obrigado, presidente. Já estou disponibilizando o voto. Ele é um pouco mais extenso do que os votos que eu costumo proferir, porque eu entendo que a questão se faz necessária. E eu vou tentar não ler, tentar ser objetivo, porque... Deixa eu primeiro disponibilizar. Já disponibilizei, presidente, e registrei. Só um minuto, por favor. Então, são três... não vai haver sustentação oral, né, presidente? É só acompanhamento. Não, só acompanhamento, isso. Perfeito. Então, são três itens de acusação. O primeiro é falta de pagamento de ICMS. O segundo, o item 3, são créditos indevidos. O contexto dessas acusações são os mesmos. São operações de remessa para industrialização entre três estabelecimentos. Onde a operação acontece, né, inicia, é a empresa Promissão Agrocomércio de Couros Limitado, que vende para a Fuga Couros S.A., no Rio Grande do Sul, e essa determina que a mercadoria não saia do território paulista e seja entregue na autuada, que é Fuga Couros S.A. Jales, e esta Fuga Couros Maraú, Rio Grande do Sul, faz uma remessa para industrialização. Então, o contexto é esse, e as três acusações são relativas a essas operações. O contexto que é considerado pela fiscalização é de que teria havido fraude e sonegação fiscal por conta de que não teria se verificado a entrada dessas mercadorias, né? Então, em relação à falta de pagamento de ICMS, é relativo à entrada de couro bovino remetido por estabelecimento paulista em operações acobertadas por notas fiscais de remessa para industrialização. O item 2, creditamento indevido de ICMS destacado em notas fiscais que não correspondem à efetiva entrada de mercadorias. Referidas notas fiscais indicam a operação de remessa para industrialização e ou transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. E, por fim, o item 3, creditamento indevido de ICMS, destacado em nota fiscal que não corresponde à efetiva entrada. Essa nota, a nota fiscal, foi emitida para cobertar a transferência de mercadorias, remessa simbólica, pelo estabelecimento localizado no Rio Grande do Sul, com destino à autuada, as quais foram anteriormente devolvidas simbolicamente pela autuada Jales São Paulo, no contexto da industrialização realizada. Então, de acordo com o relatório fiscal, a acusação é de prática de fraude tributária, causadora de graves prejuízos ao erário público, e com base no artigo 116,
desconsiderou os atos e negócios jurídicos praticados pelas referidas empresas. Aí eu transcrevo a parte do relatório fiscal. Por outro lado, a autuada sustenta que não houve prática de fraude fiscal, não ocultou as operações, emitiu os documentos fiscais declarando exatamente quais as operações foram praticadas, lista uma por uma as operações, alega que todas as operações estão documentadas, que não houve sonegação nem diferença de tributação, porque também houve a interrupção do diferimento nessas operações, então, seguindo exatamente o mesmo resultado tributário apontado pela fiscalização, e que a circulação física da mercadoria jamais foi ocultada ao fisco, e que a forma de emissão das notas fiscais é regular, citando dispositivos legais relativos ao Instituto da Compra para Industrialização com a entrega da mercadoria diretamente no estabelecimento da autuada. Sustenta que a remessa para industrialização do Rio Grande do Sul para São Paulo foi tributada e que o correspondente retorno assim também o foi. Então, esses são as alegações, os argumentos apresentados pela autuada. Em manifestação fiscal, o autor do feito afirma que, e aí é importante citar aqui e transcrever, que, sem medo de errar, que relativamente a este auto de infração, a autuada Fuga Couros S.A. Jales, que é a autuada, foi a real compradora e recebedora do couro bovino vendido pela Promissão Agrocomércio de Couros Limitada. Porém, visando não pagar o imposto devido pelas entradas em seu estabelecimento, solicitou, determinou, exigiu que a vendedora Promissão fizesse uma triangulação de notas, ou seja, emitisse as notas fiscais de venda para a fuga, e na mesma data as notas fiscais de remessas para a Fuga Couros. Visando comprovar a fraude fiscal, ainda estou citando a manifestação fiscal do autor do feito. Inclusive, para a pronta convicção do nobre julgador, a fiscalização elaborou o demonstrativo de folhas tais, contendo o rol de todas as notas fiscais emitidas. Então, em primeira instância, o auto foi mantido, e aí a autuada interpôs recurso ordinário. Então, o processo encontra-se em condições de ser julgado, o recurso ordinário merece ser conhecido. Antes de qualquer outra consideração, é de se fixar os limites da autuação em julgamento, afirmando-se nesse sentido que o auto de infração ora analisado tem por fundamento desconsideração de operações nos termos do artigo 116 do CTN, mencionando graves prejuízos ao erário, supostamente coibidos pelo AIM, e valentes de termos ensejadores de apreciação da conduta do contribuinte como fraudulenta, chegando-se a valer o autuante da acusação de falsidade ideológica no conteúdo da descrição do item 2. Essa importante tarefa de fixação dos limites da autuação deve ser feita para permitir o correto julgamento do caso, uma vez que a qualificação das condutas como sonegatórias e o apoio do auto de infração no artigo 116 do CTN integram indissociavelmente o AIM, que somente sob o prisma dessas graves acusações pode ser compreendido e julgado. Assim, vale no contexto avaliar a viabilidade teórica e interpretativa de remessas para industrialização interestaduais ou entre estabelecimentos do contribuinte, mas não de maneira singela, visto ser impossível para julgar corretamente a avaliação, verificar se o contribuinte praticou tais operações com dolo sonegatório que permitisse não só reinterpretar os seus efeitos jurídicos, mas, nos limites da acusação, desconsiderá-las. Evita-se, assim, o julgamento fora dos limites da lide, convertendo a grave acusação fiscal que, se mantida, deve ensejar graves problemas legais para o autuado, em exercício comezinho de interpretação de dispositivos legais meramente à luz de refinamentos interpretativos acerca do Instituto da Industrialização por encomenda. Importante, nesse contexto, destacar a função do artigo 116 do CTN, interpretada pelo STF no julgamento da ADI 2446, e identificado sempre a inibição da sonegação fiscal. E aí eu transcrito parte dessa decisão. Cogitando se houve, no caso de sonegação fiscal, ocultação de fatos geradores e artifícios ilegítimos tendentes a burlar a ordem tributária com a evasão fiscal, devemos observar com bastante atenção o relatório circunstanciado de folhas 8 e seguintes, quando descreve o prejuízo ao erário paulista. Esse relatório vem listando operação a operação, momentos em que havia falta de pagamento do imposto, em outros que teria havido creditamento indevido pelo contribuinte. Oportuno transcrever seu trecho focal às folhas 8. E aí eu transcrevo exatamente onde a fiscalização traz as alegações e a conclusão.
Interessante observar do relato a comparação entre os parágrafos que tratam de diferentes momentos da circulação de mercadorias e notas fiscais entre contribuintes, de modo a perceber como a narrativa fiscal induz a consideração de dolo sonegatório mediante a omissão de parte das informações da tributação das operações. Ao citar que o contribuinte paulista Promissão Agrocomércio de Couros Limitada emitiu nota fiscal de venda para a Fuga Couros S.A., o autor do feito deixa de relatar e considerar no presente trabalho fiscal que as referidas notas têm destaque de imposto com diferimento interrompido em virtude do apontamento da saída interestadual, embora seja esse fato incontroverso e apoiado nas notas fiscais que acompanham por amostragem a própria autuação. Então, aí eu transcrevo justamente a parte no relatório fiscal, ele fala: constatamos que o contribuinte paulista Promissão Limitada emitiu nota fiscal de venda para a Fuga Couros S.A. Marau, Rio Grande do Sul, e na mesma data emitiu nota fiscal de remessa para a Fuga Couros S.A. Jales. Então aqui ele faz essa menção, mas deixa de apontar que nessas notas tiveram um destaque do ICMS, com interrupção do diferimento. De modo bastante diferente, ao citar que a Fuga Couros Marau, Rio Grande do Sul, emitiu nota fiscal de remessa para a industrialização tendo a Fuga Couros Jales, São Paulo, que é autuada como destinatária, a fiscalização faz questão de enfatizar o destaque do ICMS nos documentos fiscais e crédito do imposto pelo destinatário. A transcrição do relatório. Por outro lado, apuramos que, em datas posteriores, sem a efetiva circulação das mercadorias, a Fuga Couros S.A. Marau, Rio Grande do Sul, emitiu notas fiscais como remessa para a industrialização para a autuada, com destaque do imposto, as quais foram escrituradas no livro Registro de Entradas com Crédito do Imposto. Embora seja também fato incontroverso diante das próprias notas fiscais que embasaram a fiscalização, o retorno das mercadorias industrializadas com saída do estabelecimento da autuada e com destaque do imposto sobre o valor do couro verde recebido para a industrialização, materiais aplicados e mão de obra pelo estabelecimento da Fuga Couros Jales, São Paulo, que é autuada a favor do Estado de São Paulo, é omitido do relato fiscal. Não por acaso, após a defesa, afirmar o autuante, as folhas 627, que o real comprador das mercadorias é a autuada e que a triangulação foi feita com o intuito de não pagar o ICMS devido por interrupção de diferimento na entrada da mercadoria em seu estabelecimento, sem citar que, nos casos de diferimento interrompido em entrada do estabelecimento, há simultâneo débito e crédito escritural na forma do artigo 383, parágrafo 1º do regulamento. E aí é onde ele transcreve justamente essa situação. Eu transcrevo, e ele aponta no relatório fiscal justamente essa situação. Há, no meu sentir, evidente intenção de recortar a realidade, mostrando àqueles que tomarem contato com a em diversas situações de prejuízo ao erário, justificando a imputação de acusação de falsos ideológicos, sonegação e graves prejuízos ao erário sob artifício narrativo de omissão do conjunto da tributação das operações e de todas as situações na qual o Estado de São Paulo foi beneficiado. O relato fiscal, tal como recortado, não permite a correta avaliação da correção da aplicação do 116 à espécie, confundindo aqueles que tomam contato com o auto e não dando real noção da eventual necessidade de utilização no caso do Instituto da Desconsideração de Operações para combate à sonegação fiscal. Reitero, em contexto no qual a utilização do 116 em imputação de fraude e grave prejuízo ao erário é parte indissociável do AIM, valendo citar que a não aplicação do 85A da Lei 63.7489 por motivo de dolo consta expressamente da autuação. Diante das omissões do relato fiscal, resta avaliar, segundo os argumentos do contribuinte, de que não houve prejuízo ao erário, criteriosamente se havia sonegação fiscal na espécie, e isso autorizaria a aplicação do 116 no molde em que efetuada para embasar a autuação, ou se, como dito pelo contribuinte, não teria havido qualquer ocultação ou prejuízo ao Estado, nem ocultação de operações que justificasse desconsiderá-lo. De plano, e nesse sentido, é importante afirmar que nenhuma operação foi ocultada do fisco. A triangulação de mercadorias foi documentada em documentos fiscais emitidos pelos contribuintes e devidamente escriturados em livros fiscais. Nenhuma remessa física foi acobertada por documento que indicasse destino físico diverso do havido no mundo fático, e nenhuma nota fiscal de remessa simbólica deixou de indicar ser apenas simbólica. Assim, afasto de plano a possibilidade de validação do AIM por dissimulação da ocorrência do fato gerador ou dos elementos que permitiram verificar a ocorrência da constituição da obrigação tributária. Isso por si não permitiria a aplicação do núcleo do artigo 116 à espécie,
fulminaria o AIN, considerado o caminho de acusação de dolo, fraude e simulação escolhido pelo autuante. Quanto ao aspecto da sonegação fiscal, a comparação entre o caminho de desconsideração pretendida pelo fisco e o adotado pelo contribuinte resultam em neutra situação de arrecadação para São Paulo e outros estados, não justificando também a imputação de sonegação fiscal que sustenta a acusação. Aqui é interessante destacar que assim, há a menção de sonegação fiscal, mas não há em nenhum momento o comparativo das tributações que foram praticadas pela autuada, né, no contexto dessas operações, e na tributação pretendida ou entendida pelo fiscal. Em nenhum momento há essa comparação. Então, as operações vistas em conjunto não ensejam o desprezo do fato de que o vendedor paulista do couro Promissão tributou a operação, nem do fato de que a Fuga Couros de Jales São Paulo autuada debitou o ICMS na devolução da matéria-prima simbolicamente, bem como a ICMS agregou o incidente sobre materiais aplicados e mão de obra. Tomados no conjunto, os fatos geradores não ocultados do fisco têm o mesmo efeito arrecadatório dos pretendidos pelo fisco mediante desconsideração. Há, em um primeiro momento, tributação pelo contribuinte Promissão, Agrocomércio de Couros Limitada, a favor de São Paulo, de 12% sobre o valor do couro verde, enviado simbolicamente para o Rio Grande do Sul. Havendo simultânea remessa simbólica do couro do estabelecimento da Fuga Couros em Maraú para industrialização pelo estabelecimento da autuada, o estabelecimento de Rio Grande do Sul debita o ICMS a favor do Rio Grande do Sul, que permite ao estabelecimento de Jales creditar-se de 12% em São Paulo, sempre sobre o mesmo valor do couro enviado simbolicamente para o Rio Grande do Sul. Temos, assim, em primeiro momento, débito de ICMS de 12% sobre o valor do couro verde a favor de São Paulo e crédito de 12% em São Paulo, sendo o débito feito pelo estabelecimento Promissão Agrocomércio de Couros Limitada, que interrompeu o diferimento, e o crédito feito pela Fuga Couro Jales São Paulo, que recebeu mercadorias tributadas do Rio Grande do Sul para industrialização em operação interestadual simbólica. Até a entrada do couro verde no estabelecimento da Fuga Couro Jales São Paulo, a situação de tributação a favor de São Paulo é de zero no cenário proposto pelo contribuinte. Esse cenário de tributação zero é exatamente o mesmo pretendido pela fiscalização na desconsideração das operações, em que haveria débito de ICMS na entrada do couro verde no estabelecimento localizado na autuada a favor de São Paulo e imediato crédito contra São Paulo da mesma importância debitada, nos termos do 383, inciso 3, do regulamento do ICMS. Não há, pois, qualquer situação de sonegação a autorizar desconsideração de operações com couro verde até a entrada no estabelecimento da autuada, o que fulminaria o AIN fundado na acusação de supressão do ICMS com intenção de sonegar o ICMS na entrada do estabelecimento da autuada. Há mais, no entanto, para as operações posteriores à industrialização do couro verde realizada pela autuada, também não se comprova qualquer sonegação fiscal. Assim, por imaginarmos os cenários normais de tributação posterior, se a Fuga Couros Jales São Paulo industrializasse em nome próprio, como quer o autor do feito, o couro em wet blue e remetesse industrializado para o estabelecimento do Rio Grande do Sul, haveria tributação de 12% do ICMS sobre o valor do couro wet blue. Couro verde, mais mão de obra, mais materiais aplicados na obtenção do wet blue. Esses são os exatos mesmos 12% que a Fuga Couro Jales autuada tributa na saída de devolução de industrialização sem suspensão do imposto que realizou em seus documentos, matéria-prima sem suspensão de ICMS, mais tributação de materiais aplicados e mais tributação de valor de mão de obra. Não há aqui sonegação nenhuma também, o que fulmina o AIN hora em exame. Mas cobramos a hipótese de que o couro wet blue permaneça na autuada, não seguindo para curtimento posterior no Rio Grande do Sul, mas sendo objeto de saída pelo próprio estabelecimento de Jales, a autuada. Teríamos aí, seguida a linha de desconsideração proposta pelo fiscal, tributação normal das operações posteriores com couro wet blue, havendo tributação a favor de São Paulo, caso o couro seja vendido internamente ou em operação interestadual, e não havendo tributação caso exportado. Essa tributação é exatamente a mesma em resultante que ocorre quando o estabelecimento de Jales, autuada, tributa o valor do couro wet blue em remessa simbólica de devolução da industrialização para o Rio Grande do Sul. Acredita-se da nota de transferência definitiva do couro do Rio Grande do Sul para São Paulo e passa a tributar as operações posteriores, saída de couro wet blue de Jales. Não há nenhuma sonegação aqui também. Há, portanto, inviabilidade completa da desconsideração das operações por sonegação no presente caso. Considerando que o AIN em debate é indissociável da acusação de sonegação, deixa de aplicar o artigo 85 da Lei 6374 por observar dolo, fraude e sonegação, isso consta nas folhas 2
e busca desconsiderar operações na forma do artigo 116, não se tratando de mera hipótese acusatória fulcrada em divergência de interpretação de legislação, é de rigor o cancelamento do aludido AIM. Por outra linha de análise, a desconsideração das operações de 3 contribuintes, se havida de modo regular, deveria ensejar todo um procedimento de determinação de desfazimento de créditos e débitos, bem como imediato comando de refazimento de escritas fiscais dos envolvidos. Não se pode deixar simplesmente a cargo do contribuinte Promissão Agrocomércio de Couros Limitado disputar a eventual restituição do tributo no prazo decadencial na espécie, visto que isso seria a rigor, inclusive, impossível até a solução final do presente AIM. Assim, pela irregularidade na formulação da desconsideração das operações nos termos do artigo 116, acolhendo-se o argumento sustentado pela autuada de que as tributações anteriores não foram, em verdade, desconsideradas, o AIM é de ser cancelado. Finalmente, por precaução e analisando a interpretação da legislação já além dos limites do auto de infração, cancelado em decorrência da inviabilidade da aplicação do 116 à espécie, a ponto que o fisco paulista, como regra pacífica, considera, para fins de suas autuações, que os estabelecimentos do mesmo contribuinte sejam autônomos. Interpretativamente, contudo, faz parecer, neste caso, que a industrialização por conta e ordem não possa ocorrer entre diferentes estabelecimentos do mesmo titular, fiando-se aí na personalidade jurídica e não no estabelecimento como elemento que distingue diferentes contribuintes do imposto. Há um contrassenso a ser resolvido, não se autorizando, no meu sentir, impor ao contribuinte interpretações sobre a autonomia do estabelecimento somente quando convém ao fisco e utilizar o critério de personalidade jurídica quando é interessante para lavrar ou manter um auto de infração. O convênio AE 15 de 74 prevê a remessa para industrialização interestadual, sendo lícito o procedimento que o contribuinte adotou, mesmo entre seus estabelecimentos, que faria cancelar o auto de infração que imputa ao contribuinte conduta dolosa porque, seguindo a interpretação corrente do fisco, considerou autônomos seus diversos estabelecimentos. Por tais razões, acolhendo o argumento de que a autuada não ocultou operações de conhecimento do fisco, sendo inviável desconsiderá-las na forma do 116, bem como de que não há sonegação ou supressão de qualquer tributo a viabilizar a aplicação do 116, voto pelo cancelamento do AIM debate. Por precaução e adentrando ao mérito da industrialização em si, entendo que há autorização para tanto no referido convênio, sendo lícito o procedimento e inviável manter a acusação de conduta dolosa somente porque o contribuinte tenha considerado por interpretação e como faz o fisco, na maioria dos casos, autônomos seus diversos estabelecimentos. Portanto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento. É como voto, presidente, e fico à disposição. Agradeço, doutor Samuel, pela leitura do voto, muito profundo. Nada obstante a qualidade do voto, eu gostaria de solicitar a vista para poder apreciar um pouquinho mais essa questão. Esse auto de infração me pareceu mais complexo do que eu imaginava, né? É importante, sim, essa vista, entendo, presidente, porque o contexto das operações foge um pouco do que a gente está acostumado a ver habitualmente aqui no tribunal, e também a questão da conclusão que eu chego que não houve supressão de tributo, não houve sonegação fiscal, por conta de que o efeito da operação que foi considerada e a tributação considerada pela autuada é exatamente o mesmo daquela considerada pelo autor do feito. Então, acho bem oportuna e prudente a análise. Tá bom. Se não houver nenhuma oposição... Não, oposição nenhuma, só gostaria de mencionar para o senhor que já houve 2 outros autos de infração contra essa mesma empresa, com exatamente as mesmas acusações que foram mantidas de forma unânime por outra Câmara. Se o senhor quiser, depois os números são 5035-150 e 5035-143. Acho que seria importante também, pode ajudá-lo aí na análise. Mas se me permite, presidente, salvo engano, eu olhei, porque como foi a primeira vez que eu analisei esse tipo de caso e percebi que a empresa tem outras autuações, eu não identifiquei o mesmo contexto aqui outros casos, né, com o mesmo contexto de acusação, né? Tá. Tem operações com couro, tem semelhantes, mas não identidade de acusação. Tá, eu vou observar então sobre esse contexto. Doutor Tabir, depois você me passa esses autos de infração. Sim, passo sim, claro. E aí eu vou analisar todo esse contexto aqui. Prometo devolver em breve. O Dr. Walter acompanha o julgamento. Prometo que esse ano a gente finaliza esse julgamento, tá?
Prometo não me Ok, demorar. obrigado. Alguma consideração adicional? Posso me conceder vista. Ok, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Então, vista concedida, com isso o processo sai de pauta, tá? E retorna em breve. Encerro, portanto, esse julgamento. E os debates a gente formaliza quando do retorno. Auto de infração 4.146.777, CAVSul, Centro de Apoio de Vendas a Produtos Pessoais e Artigos para o Lar Limitada, relatoria do Dr. João Marcelo, não há sustentação oral. Então, Dr. João Marcelo, pode ir direto à leitura do voto, não precisa passar pelo relatório, tá? Doutor Ítalo, vou pedir Sim. meu voto aqui está praticamente pronto, mas Certo. ontem às 11 horas, quase 11 horas, foi protocolado um memoriais que, de certa forma, contrarrazoou a manifestação do Dr. Tabir. Tá. Então, eu ia pedir, eu estou terminando aqui, tentando, mas eu vou pedir um pouco mais de prazo. Então, eu ia Tá bom. pedir para incluir na próxima pauta, está praticamente pronto, mas eu quero analisar com mais profundidade, até para não ter nenhum problema posterior. Então, devolve para a agenda da pauta mesmo? Pode devolver, porque está praticamente pronto, só vou Tá. analisar, porque foi muito tarde e eu não consegui Não, claro. analisar. Tá bom. Eu estou devolvendo, então, para a agenda da pauta e a gente pauta, então, na próxima semana. Tá bom? Obrigado. Se quiser mais tempo, você me avisa, que a gente pauta Não, em tá outro, ok. tá? Simplesmente eu vou só dar uma olhada se tem... Como ele aproveitou o memorial para contrarrazoar, só quero ver se tem alguma questão, mas eu acho Tá que bom. não, mas eu quero pensar um pouco melhor. Perfeito. Devolvido, então, para a agenda da pauta. Auto de infração 50.12.287, Pet Supermarket, comércio de produtos para animais, minha relatoria, não há sustentação oral. Voto já está lançado, então vou me permitir direto a leitura do voto. Há um recurso de ofício. O julgador de piso ele cancelou parcialmente o crédito tributário. Em síntese, digo eu, né, decidiu a DTJ que para o mês de dezembro de 2022, tendo havido prévio depósito do montante integral, então, assim, para contexto, é importante contextualizar, esse auto de infração ele foi lavrado já com essa ideia de que havia ação judicial e que havia depósito judicial, então, para efeitos de decadência, né, de expediente da decadência, então, tudo isso já faz parte do contexto acusatório. E com relação a esse mês de dezembro de 2022, houve prévio depósito judicial em montante integral, então não haveríamos falar juros e multa, né? Razão pela qual excluiu-se do subitem 1.6. No exercício de suas atribuições funcionais, a representação fiscal converteu o feito em diligência para que o núcleo fiscal de cobrança ele certificasse que o depósito era integral nesse mês. Houve o cumprimento da diligência e o núcleo fiscal de cobrança ele atestou que o montante do depósito ele era integral. Aí a representação fiscal, quando do retorno, ela concluiu, né, que a decisão de primeira instância estava correta e digo eu que não há controvérsia a ser dirimida, né? A representação fiscal concordou com isso, de modo que não há o que se discutir. De fato, apenas o depósito do montante integral é suficiente para a lavratura do auto de infração sem incidência das penalidades próprias à espécie, né, súmula 14 de 2018, ou permitir, se o caso, como o caso aqui, a exclusão das multas e os seus consecutários legais, a caso confirmada a posteriori a existência de suficiência de depósito. É o caso dos autos, na qual se revelou aí depósito integral, no termo do artigo 151.2 do CTN, não haveremos falar na exigência de juros e multa. Então, correta adesão ocorre. Já com relação ao recurso ordinário, diz respeito a outros meses.
E ab início, a recorrente, desde sua defesa, não pretendeu discutir o cerne acusatório, que era uma exigência de DIFAL, visto que, não concordando com a obrigatoriedade do pagamento, ela já tinha impetrado com mandado de segurança, na época, perante a segunda vara da Fazenda Pública, para questionar tal exigência. Então, operou-se a renúncia ao direito de litigado, processo administrativo, artigo 30, parágrafo 1º da 3457. Então, a gente não está discutindo aqui a legitimidade da cobrança do DIFAL ou não, tá? Está se discutindo as matérias distintas, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º. Nesse caso, defende a recorrente que a penalidade prevista na linha 85.1c nunca foi objeto de discussão, a qual se discute a exigência do CMF de FAO, não sendo adequada a realização de depósito relativo ao cumprimento de sanções aplicadas ao descumprimento de obrigação acessória vinculada ao tributo. Eu digo sem razão a recorrente, não se exige que a recorrente abarcasse nos depósitos judiciais que foram promovidos o valor da multa exigida nesse auto de infração, que é o que ela está dizendo que está sendo exigido, mas sim que os depósitos judiciais fossem integrais, inclusive os juros e multa moratória, e realizados antes da lavratura do auto de infração. Nesse sentido, vez que a recorrente admite que, em relação aos meses de abril, maio, junho, julho e outubro, observa dos autos judiciais que, em princípio, os primeiros depósitos foram suficientes para garantir os débitos originalmente declarados pela recorrente. Enquanto depósitos complementares, para fazer frente aos valores de FAO e Inuai, teriam sido realizados em 14/7/2023, considerando os devidos encargos de mora. Então, digo eu que os depósitos complementares foram realizados incontroversamente em 14/7/2023, sendo que o auto de infração foi lavrado em 12/6/2023, de modo que os depósitos, ainda que integrais, deram-se após o lançamento de ofício. Então, a teor da súmula 14 de 2018, que diz que a lavratura do auto de infração sem incidência de penalidades depende de prévio depósito judicial do montante integral, tendo sido os depósitos judiciais complementares apenas em 14/7/2023, ou seja, após a lavratura do auto de infração, não haveremos falar em afastamento, cancelamento dos valores relativos a juros, como pretende a recorrente. Então, eu estou mantendo a decisão recorrida. Aqui é uma questão objetiva. No processo judicial foram feitos depósitos judiciais complementares para que esses depósitos fossem integrais, e esses depósitos complementares foram feitos após a lavratura do auto de infração. Então, por essa razão, eu estou entendendo que os juros permanecem, de modo que eu estou conhecendo o recurso ordinário e estou negando provimento. É assim que votei em debates. Dr. Tabira, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Dr. Samuel? Sem considerações, presidente. Dr. João Marcelo? Sem considerações, vou acompanhá-lo. Dr. Tiago? Sem considerações, presidente. Agradeço. Então, faço a verificação do quórum. Só um instante, senhor presidente, estou um pouco de... Estou tentando aqui, só Sem um segundo. problema. Sem problema. Votação iniciada. Encerra a votação, prevalecendo o voto que conhece de ambos recursos e os desprovê. Peço o julgamento. Passemos aqui ao auto de infração 50.23.858, Indústria de Parafusos Elbrus Limitada, minha relatoria, que particularmente considero uma discussão simples. É uma infração só de creditamento indevido em razão de aproveitamento de crédito em hipótese não prevista na legislação.
decorrendo da utilização de precatórios adquiridos de terceiro, né? Preliminarmente defende a decadência, cito aqui a súmula 9 de 2017, a infração de crédito indevido, aplica 173, não 150. No mérito, digo que admite a recorrente que adotou planejamento tributário que consiste no encontro de contas, compensação civil, entre o CMS regular e os precatórios alimentares de sua propriedade, e defende que referido planejamento teve base legal. E aqui eu pontuo que a recorrente ela sequer se presta a demonstrar documentalmente a origem e a natureza dos supostos precatórios aproveitados. Então, esse é um ponto fundamental, porque o relatório circunstanciado ele já cita que o contribuinte foi notificado a apresentar, quanto aos valores lançados no campo outros créditos, esclarecimentos sobre o aproveitamento. O advogado do contribuinte, na época, solicitou prorrogação de prazo, né, para apresentar a manifestação, e nunca mais falou com a fiscalização, né? Então, o demonstrativo de folhas 9 e 10 traz no campo ocorrências diversos processos judiciais que supostamente legitimariam os créditos tomados, não tendo havido pela recorrente qualquer demonstração documental nesse sentido. Só por aí conclui-se pela manutenção do auto de infração, porque ainda que a gente concluísse numa eventualidade que é possível se acreditar de precatórios de terceiro, a gente recairia na questão da legitimidade desse precatório. O contribuinte nunca juntou provas no sentido de que adquiriu contratualmente esses créditos, homologou essa compra nos processos judiciais, simplesmente apareceu com um monte de número de processo judicial lançado lá na escrita fiscal deles, sem nenhum indício de legitimidade disso. Ainda que assim não fosse, ressalto que pelo ser normativo do artigo 78, parágrafo 2º da DCT, não veremos falar em poder liberatório para pagamento do tributo, frente à fazenda pública, de créditos lastreados em natureza alimentícia diversamente do que defende a recorrente. Poder liberatório previsto no parágrafo 2º do citado dispositivo limita as prestações inadimplidas objeto de parcelamento decenal previsto no caput, o que certamente não é o caso. Com o devido respeito, todo conjunto argumentativo orbitado em torno disso não guarda relação de pertinência com o caso, não havendo necessidade de maiores digressões. Atente que o creditamento em hipótese não prevista ofende a legislação fiscal, no que atinge a regulamentação do crédito fiscal. Em outras palavras, a recorrente, ao se creditar em GIA de crédito decorrente de precatório, afrontou o artigo 61 do regulamento ante a ausência de previsão legal. A fita recorrente à resolução 12 de 2018 da PGE, omitindo dolosamente que, conforme previsto no artigo 3º daquela resolução, a compensação será precedida de habilitação do crédito para fim específico, o qual deverá ser requerido por meio eletrônico pelo credor interessado diretamente por intermédio de procurador, através do portal do precatório da PGE, mediante preenchimento de formulário. Nada disso é comprovado pelo recorrente. Anote-se que, respeitosamente, nada do que é narrado sem recurso aproveita o favor. Nesse sentido, observe que a jurisprudência é assente, a jurisprudência administrativa é assente no sentido de que o creditamento de coisa de precatórios é indevido por ausência de previsão legal para o pagamento de tributo na referida modalidade, diferente do que defendida a necessidade de lei para a regulamentação do pagamento. E, aliás, o artigo 101 da DCT, versando sobre a possibilidade de compensação dos precatórios, ainda que de terceiros, um débito de natureza tributária, que até 25 de março de 2015 tenha sido escrito legislativa e condiciona tal compensação aos requisitos definidos em lei própria do ente federado, demonstrado, pois, a necessidade de normatização pelo Estado não existente à época dos fatos geradores. Cito jurisprudência do STJ, cito jurisprudência também desse TIT, de modo a manter o auto de infração. Com relação à redução dos juros e multas, redução das multas, cito o artigo 28 como limitador. Com relação ao juros sobre a multa, cito a súmula 13. E quanto ao pleito subsidiário de sobrestamento do presente processo até o julgamento final do tema 111 pelo STF, indefere de plano por ausência de previsão legal para tanto. Então, estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando provimento, foi assim que eu votei, já registrei o voto em debates. Dr. Tabira, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Dr. Samuel? Também, presidente, sem considerações. Dr. João Marcelo? Sem considerações, parabenizo novamente pelo voto. Dr. Tiago?
Sem considerações, presidente. Então, eu faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerra a votação, prevaleceu o voto de relatoria que conhece do recurso ordinário e a ele nega provimento. Encerro esse julgamento. Passamos então ao auto de infração 5035-006, Drogaria São Paulo. Não é aquela discussão mais comum, né, da Drogaria São Paulo, é um auto de infração de outra natureza. É uma infração de acreditamento indevido decorrente da escrituração dos valores fiscais, né, da produção do TMS-CST, em valor superior ao calculado pelo fisco, com base nos arquivos magnéticos. Preliminarmente, defende a recorrente a decadência, cito aqui de forma muito breve a súmula 9 de 2017, ou seja, não é a contagem do prazo decadencial não é pelo 150, pelo 173, conforme súmula, concorde-se ou não, inclusive, né? Cita a questão da existência de saldo credor, digo sem razão. O argumento de saldo credor para justificar a recomposição da conta gráfica não pode prosperar, porquanto não existe arrimo legal que obriga a autoridade fiscal à recomposição da escrita da recorrente, compensando os eventuais créditos tomados à revelia da legislação com saldo credor no período. Cito aqui a jurisprudência desse tribunal para justificar isso. De mais a mais, o autor do feito ele diz que o crédito devido foi realizado na apuração do CMS-ST e não existe nenhuma previsão legal para compensação do crédito CMS-ST com crédito CMS, referência a operações próprias, portanto não se falar na possibilidade de refazimento da escrita fiscal. Faço tal argumento. Em tempo, anote que a recorrente ela não se opõe materialmente, né, meritoriamente, com relação à acusação fiscal, então ela tece argumentos preliminares e depois argumentos subsidiários, não discute o mérito. E quanto ao argumento subsidiário, alega a ilegalidade da atualização da base de cálculo da multa, cito aqui a súmula 13, para se afastar, e quanto à confiscatoriedade da penalidade, cito o artigo 28 da 13457, para também se afastar. Então, é muito simples, porque não há discussão meritória aqui, tá? Só discussões preliminares, discussões subsidiárias e todas matérias amplamente conhecidas pelos colegas. Então, estou conhecendo o recurso ordinário e estou negando o provimento. É assim que votei. Doutor Tabira, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Doutor Samuel? Sem considerações, presidente. Doutor João Marcelo? Sem considerações. Parabenizo mais uma vez pelo voto. Doutor Tiago? Sem considerações, presidente. Obrigado. Faço então a verificação do quórum. Todos confirmaram, votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que conhece e não provê o recurso ordinário. Acesso e julgamento, só verificar aqui. Todos os processos aqui encerrados no sistema, então eu encerro a sessão de julgamento aqui no EPAT, permitindo inclusive que seja gerada a ata, e peço a gentileza ao Oswaldo para encerrar a sessão, agradecendo a todos os presentes. Encerrado, presidente.